Então, você vai ter lá uma determinada perda naquele último resistor. Vamos ver quanto que perdeu, né? A resistência lá é 4 e a DDP e a corrente que passa lá é 6. Então, 4, 8, 12, 6, 20, 24 volts de perda. Perceba o seguinte, se ele perdeu 6 volts aqui no primeiro resistor e perdeu 24 volts ali no último, ele tem uma perda total já de 30 volts. Quantos volts sobra para o setor paralelo? 6 volts dos 36. Lembra que em paralelo a DDP é a mesma? Pronto, agora a gente pode calcular a corrente que passa em cada um deles aqui. Então, na parte em paralelo agora, que é o que nos interessa, a pergunta é a corrente em cada um, né? Na parte em paralelo, a corrente que passa no resistor de 1 e no resistor de 4 é 6 ampere, porque é a corrente total. Na parte em paralelo, nós temos aí um U que sobrou, que foi de 6 volts. Então, sabendo que o U que sobe é 6 volts, eu vou começar a análise com o resistor de cima, de 2, tá bom? Uma primeira lei de Ohm aplicada lá. Então, U igual a R vezes I. A DDP é 6, a resistência lá em cima é 2, e o I, eu não sei, vou chamar de I1. Então, nosso I1 será 6 dividido por 2, 3 ampere. Segundo resistor, o resistor do meio. De novo, uma primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. A DDP é 6. Quanto vale a resistência do meio? 3 vezes o I, que a gente não sabe. 6 dividido por 3, o nosso I vale 2 ampere. Por último, aplicando lá no último resistor em paralelo, de novo, U é igual a RI, a DDP é 6, a resistência é 6, e o I você não sabe. Esse I eu vou chamar de 2 aqui, que a gente acabou de calcular, tá? Esse aqui será o último I, o nosso I3. Então, o nosso I3 será 6 dividido por 6, que dá 1 ampere. Ah, como eu sei que está certo, professor? Seu I total não foi 6? A corrente aqui, ó, não dividiu em 3 caminhos? 3 mais 2, 5, mais 1, 6. O I total é igual à soma dos Is, certo? E como que eu sei que comprovar mesmo que está certo? Bom, aonde você tem uma resistência maior, você tem uma passagem menor de corrente. Lembram dessa relação? Quanto maior a resistência, menos corrente passa nela. Então, aqui embaixo não é 6, ó, passou 1 ampere. Aqui embaixo não é 3, ou no meio é 3, passou 2. E onde é menor que 2 ampere, passou 2 ohms, desculpa, passou 3 ampere. Tudo bem, gente? Conceito amarradinho, tudo bonitinho. Beleza? Alguma dúvida na resolução dessa questão, no final da questão? A gente já tinha feito uma parte dela na semana passada, né? De boa mesmo? Ninguém tá com dúvida nisso, gente? Alguém tentou fazer os exercícios que eu tinha pedido para vocês? Pronto, tirou a Duda que queria tirar um print? Tirou, Duda? Beleza. Tá bom. Então, alguns de vocês tentaram. Eu preciso saber aí quais são as questões que geraram dúvida, tá? As questões eram 7 e 8, que eu tinha pedido, mas já fiz agora aqui. Vou lá para os adicionais. Pronto, eu tinha pedido, acho que da 22 para frente, né, daqui dos adicionais. Ou da 19, não lembro agora. Não lembro. 3 e 5?
Certeza, Duda. Não, a 3 e a 5 são de quantidade de carga. Esses daqui, eu tô falando de circuito, gente. A gente tá revisando, tá terminando de ver aqui circuitos elétricos. Desses aqui, da 22 a 30. É, foi o que eu falei, daqui pra frente, né? Ninguém tentou fazer essas questões aqui? E aí, Rafa? Começou a 22. Bom, deixa eu ver uma aqui, vai. Já que vocês não se manifestam, eu queria saber alguma que vocês ficaram com dúvida pra eu tirar a dúvida. Mas vocês não se manifestam. Ah, vamos ver essa 27 aqui, ó. Vamos ver a 27. Deixa eu dar um print ali. Recortar aqui pra gente. Bom, então vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui. Questão número 27. Ela fala o seguinte, ó. Um estudante do ensino médio dispõe de resistores ômnicos R1 e R2 de diferentes resistências. Ele sabe que quando R1 é associado em série com R2, a resistência equivalente é 10 ohm. E quando associados em paralelo, a resistência equivalente é de 2,1 ohm. A figura representa o circuito montado pelo estudante. Nesse circuito, a resistência equivalente em ohms vale quanto? Que é a resistência equivalente total, certo? E aí? O que vocês fariam? Cortaria, trabalharia em série. Como assim, Duda? Rafa falou que separaria os dados. É uma boa. É uma boa. É sempre bom começar anotando os dados. Vou fazer o que a Rafa falou aqui, ó. O outro, Duda, não é que você está recortando. Você está fazendo as somas de cada R, né? De cada associação, para que você possa remontar o circuito. Aqui não é necessário isso pelo fato de você ter uma associação em série, que o resultado, ou uma associação em paralelo aqui, que vai ter um resultado em série com os outros dois. Então, eu aconselho que você comece pelas relações que ele passou. Ó. Quando R1 é associado em série com R2, a resistência equivalente é 10. Então você sabe que R1 mais R2, porque a associação em série é assim que a gente calcula a resistência equivalente, vale quanto? 10. E quando está em paralelo, a resistência equivalente é 2,1. Então você sabe que o produto pela soma dá quanto? 2,1. Pronto. Esses foram os dados que a questão forneceu. Concorda que se você souber R1, R2, você consegue calcular a resistência equivalente aqui? Então a gente vai usar esses dados para achar os valores de R1 e de R2. Então deixa esses dados aqui separadinhos e vamos trabalhar com eles, tá? Veja, R1 mais R2 é 10. E aparece R1 mais R2 aqui embaixo, na conta de resistência equivalente da parte em paralelo. Então eu posso substituir R1 mais R2 por 10 aqui embaixo.
E aí a gente consegue escrever uma nova relação. A gente consegue escrever aqui produto de R1 por R2 dividido por 10 é igual a 2,1. Ou seja, R1 vezes R2 dá 21. Tudo bem até aqui? Eu substituí R1 mais R2 por 10, gente, que foi o que ele falou. Tá bom? Legal, agora você tem um sistema simples, né? De duas equações e duas incógnitas. Você sabe que R1 mais R2 é 10 e R1 vezes R2 é 21. Você pode, ao invés de resolver um sistema, pensar aqui de forma mais simples. Dois números que somados deem 10 e dois números que multiplicados deem 21. Fácil, hein? Quais números são? Fácil. Pensa na multiplicação primeiro. Que produto que dá 21? Isso. 7 vezes 3 dá 21? Dá. E 7 mais 3? Dá 10? Dá. Pronto. Seus números são 7 e 10. Quem é? Quem? Tanto faz. Tudo bem? Tanto faz aqui, até porque você vai fazer a resistência equivalente total. Então, tanto faz. Beleza? Então, vamos lá. Vamos resolver primeiro esse paralelo aqui, ó. Esse carinha aqui. Então, você sabe que 7 vezes 3 sobre 7 mais 3. Isso aqui dá 21 por 10, que dá os nossos queridos 2,1, ó, certinho. Agora o nosso 2,1 está em série com R1 e R2. Então, esses dois caras foram reduzidos a um só de 2,1 ohm. Essa é a nossa resistência equivalente 1. Agora, R1 mais essa REC1 mais R2 vai dar a resistência equivalente total. Depois eu vou falar outro jeito de você fazer essa questão que é bem mais rápido, tá? E eu falo porque que eu quis que vocês fizessem assim. Resistência equivalente total será R1, sei lá, 7 ou 3, tanto faz. Mais esses dois caras somados que deram 2,1 mais o R2 que é 3, se um é 7, o outro é 3. Então, 10 mais 2,1, 12,1. Bom, alternativa correta dessa questão aí, alternativa D. Olha como você podia ter feito essa questão de uma forma bem mais simples e rápida. Ele não falou que quando estão em paralelo, a equivalente é 2,1? R1 e R2 aqui estão em paralelo. Então você podia falar que aqui vale 2,1. E quando estão em série, vale 10, não vale? Então veja, ó, esses dois aqui, ó, não estão em série. Porque ó, a corrente que vai passar neles não é a mesma. Então, esses dois aqui dão 10. Então, uma série 10 somado com o 2,1 me dá o valor de 12,1. Você podia ter feito direto. Ah, professor, então por que você quis fazer desse jeito? Para você lembrar que a soma em série é um mais o outro, que a soma em paralelo é o produto pela soma, resistência equivalente no caso, e aí desenvolver esse raciocínio. É importante, porque se você não saca isso na hora da prova, você sabe fazer de outro jeito. Tudo bem? Ficou claro para todo mundo, gente? Eu tô dando duas possibilidades para você. Um jeito de você pegar rápido, matar a questão de primeira fase rápido, sem gastar aqueles 3 minutos e 20 que você tem, ó.
bem rápido para economizar tempo para as outras. Ou não lembrou, não matou rápido a questão, não tem problema. Você vai resolver. Só que você vai resolver de um jeito um pouquinho mais trabalhoso, usando o conceito. Beleza? Ninguém ficou com dúvida nessa, gente? Duda, beleza. Rafaela, beleza. Giovana Nogueira, sim, sim, de boa. Aí, gente, vocês estão achando o circuito elétrico fácil demais, né? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Eu vou mostrar uma questão do Enem para vocês. Vocês estão achando muito fácil. Bom, eu vou ler a questão do Enem para vocês, tá? Questão do Enem aqui. Ó, por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiros. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis, 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traços. Então, o traço do 2H é esse aqui, o traço do HB é esse aqui, e o traço do 6B tem esse formatinho. Munido dessas informações, o estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha, utilizando-se desses traçados. Então, traço do 6B aqui em cima, com a resistência de 5 kΩ. O traço aqui do 2H aqui no meio, como 20 kΩ. E dois traços HB de 10 kΩ cada. Os valores encontrados nesse experimento para resistências elétricas R, medidas com auxílio de um ohmímetro, que é um aparelho para medir resistência, ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Importante isso, ele fala isso. Ó, na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais AB do desenho, então ele pegou e ligou entre A e B, e em seguida conectou depois em BC. Anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB e RBC, qual foi o resultado? Viu? É fácil circuito, né? Facinho. Então, qual é a divisão, a razão das resistências equivalentes medidas quando o cara ligou entre A e B e depois quando o cara ligou entre B e C? Entenderam a sacada da questão?